O Jeffrey Chiquini, ele está nos Estados Unidos, ele assumiu recentemente o caso Felipe Martins, depois que o doutor Sebastião Coelho saiu do caso, né? O doutor Sebastião, hoje ele é, inclusive, pré-candidato ao Senado aqui pelo Distrito Federal. E, Jeffrey, essa semana eu acompanhei algumas falas suas e parece que estamos próximos de saber quem foi que fez a falsificação do documento expedido pelo governo americano que informava a entrada de Felipe Martins no solo americano. É isso mesmo? Júlia, primeiramente quero cumprimentá-la, obrigado mais uma vez pelo convite, adoro o programa. Cláudio Dantas deve estar passeando, né? Merecido descanso. Os convidados que estão com você aí no estúdio, essa audiência maravilhosa. Falta, Júlia, somente a confirmação oficial, tá? Então, falta pouco para que possamos anunciar quem é o responsável por essa fraude muito séria, muito grave, considerada, inclusive, terrorismo nos Estados Unidos, de inserção de informação falsa em sistema migratório americano. Existe uma investigação muito séria correndo aqui nos Estados Unidos. A Casa Branca envolvida, FBI, o Senado envolvido na investigação. E veja que nada vaza para a imprensa. Vejam como é uma investigação séria. É um país sério, a investigação corre em sigilo e os advogados têm uma participação direta na investigação. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Nos Estados Unidos, o advogado ele participa ativamente na investigação. E a equipe que cuida dessa investigação aqui nos Estados Unidos, eu estou responsável só pelo processo do STF, da chamada trama golpista, mas tem um núcleo da nossa equipe que está diretamente ligado a essa investigação, já nos informou que é muito provável que essa investigação do caso do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos se encerre no máximo final agora de julho. Júlia. Encerra, então, agora em julho, a investigação... Claro. Isso. A investigação da fraude, né? Investigação da fraude nos Estados Unidos. Atenção para você que acabou de chegar. Nós estamos aqui dividindo tela com o doutor Jeffrey Chiquini. Ele assumiu o caso, é um dos advogados do caso, né, doutor? Porque é um caso tão complexo. Temos uma banca de advogados. Eu assumi a fase de instrução do processo do STF. Então, neste caso, o senhor está coletando todo tipo de prova para exatamente arrolar essas provas e mostrar e provar a inocência do Felipe Martins, né? Para quem não sabe, a inocência do Felipe Martins já está provada, né? Pois é, doutor, mas está aprovada, mas ele não pode dar entrevista. Ele está com tornozeleira, não está? Está com tornozeleira, está sem ver a filha há 2 anos. Então, assim, que inocência é essa que restringe tanto a liberdade de um cidadão? Então, a gente está vivendo uma verdadeira excrescência no país. Imagina uma pessoa não poder ter rede social, não poder dar entrevista. Inclusive, essa semana, se eu não me engano, o Poder 360 tentou entrevistá-lo, houve a negativa, então ele não pode falar. Por que ele não pode ver a filha dele? Porque ele não pode sair da comarca, a filha dele mora em outro estado. Meu Deus do céu. Sinceramente, olha, a nossa solidariedade aqui ao Felipe Martins. Para quem acabou de chegar agora, gente, o Dr. Jeffrey Chiquini cuida do caso do Felipe Martins. Felipe Martins era um assessor bastante próximo do então presidente Bolsonaro e ele acabou sendo preso preventivamente porque havia uma suspeita de que ele havia participado da trama golpista. E o motivo da prisão preventiva de Felipe Martins foi a suposta entrada no território americano. Por que suposta? Porque Felipe não entrou no território americano. Doutor Jeffrey, eu vou passar aqui para o meu colega Ari fazer uma pergunta para o senhor, mas eu queria que o senhor só mostrasse o porquê que Felipe Martins já conseguiu provar que nunca entrou no território americano. Veja, Júlia, tem uma coisa que, agora que eu me inteirei do caso, eu posso expor melhor para vocês. Todo mundo imagina que o caso Felipe Martins, ele se resume a essa suposta viagem para os Estados Unidos. Mas isso no processo nem se discute mais, Júlio.
A PGR foge dessa informação como o diabo foge da cruz. Isso foi um fato discutido no inquérito. Agora, no processo, a acusação nem toca nesse ponto. A denúncia que processa o Felipe Martins, da PGR, não faz referência à saída dele do Brasil. A denúncia nem faz referência a isso. Por quê? Porque já está provado que ele não saiu do Brasil. Os Estados Unidos, por meio de documento oficial, por 2 vezes disse que ele não saiu do Brasil. Primeira vez foi um documento provando que ele não tinha registro de entrada naquela data. Então, provando que ele não tinha ingressado em território americano. A segunda informação foi para rebater o documento que a Polícia Federal apresentou para manter Felipe Martins preso. Então a Polícia Federal apresenta um documento de entrada falso do Felipe nos Estados Unidos. O governo americano vem e fala, não, isso é informação da Polícia Federal brasileira, é falsa. Esse documento que o delegado Shore junta no inquérito é falso. Não existe aqui nos Estados Unidos. Então o PGR foge dessa discussão. Não trata mais disso. E Felipe Martins está sendo processado por um fato. O fato de que no dia 7 de dezembro ele teria apresentado a minuta do golpe ao presidente Bolsonaro. Minuta que não existe e reunião que ele não esteve presente. Primeiro, quem coloca ele nessa reunião é a boca do Mauro Cid, sem nenhum documento. Nenhum. As testemunhas que participaram dessa reunião, Bolsonaro, o ministro da Defesa, o comandante da Marinha e do Exército, disseram que Felipe Martins não esteve nessa reunião. E a geolocalização do Uber do Felipe Martins prova que ele não esteve nessa reunião. Então, a única reunião que o processa não aconteceu. E nós temos provas que ela não aconteceu. Então, hoje, o caso do Felipe Martins, ele é um Frankenstein bizarro. Ele começa sendo investigado porque teria saído do Brasil, provou que não saiu, agora ele é processado porque teria participado de uma reunião que está provada que não existiu. Não tem mais nada para acusação. Nós só vamos agora aguardar a sentença absolutória, que é o que resta para o caso, Júlia. A gente aqui no estúdio está bem chocado, tá? O seu relato, a gente está aqui espantado com o absurdo que você acabou de falar pra gente. É difícil até, doutor, confesso, é difícil até de acreditar, tá? Que a Polícia Federal Brasileira colocou um documento falso para subsidiar a prisão de Felipe Martins. E isso já foi afirmado pelo próprio governo americano, certo? Certo. Tanto que, quando o governo americano vem e diz esse documento é falso, e aí manda instaurar uma investigação nos Estados Unidos, para apurar que é a investigação que está correndo, o delegado da Polícia Federal vem e fala assim, não, veja bem, o Felipe Martins nos enganou que saiu do Brasil. O Felipe Martins fingiu que saiu do Brasil. Ele muda o discurso. Deus. Aí o PGR, o Gonê, vem e fala, vamos parar de falar desse assunto, muda o foco, e trata da reunião do dia 7. Na denúncia nem fala da viagem para os Estados Unidos. Meu Deus do céu. Ari. Dr. Jeffrey, é um prazer falar com o senhor. Tenho acompanhado seu trabalho. Mas eu vou colocar a sua colocação dentro de um aspecto mais amplo. Nessa semana, o presidente Trump fez uma carta ao governo brasileiro em relação a tarifas. E inicia a carta com o processo do presidente Bolsonaro. Toda essa questão está embutida. Na verdade, o presidente Trump deixa implícito no texto, inclusive solicitando investigações nos Estados Unidos sobre atitudes, vamos dizer, fraudulentas e fraudes que possam ocorrer no processo inteiro. Ele classifica já como informação que existe uma perseguição a caixas bruxas, um processo irreal. A minha pergunta ao senhor é a seguinte, esta questão do Felipe Martins está incluída nos dados e informações à disposição do Departamento de Estado ao presidente Trump como um dos elementos chaves para que se destitua totalmente de razão o processo que tramita no Supremo Tribunal Federal nessa trama de formatar um golpe de Estado para justificar punições, etc., a pessoas? Esse processo, esse conjunto está dentro disso?
faz parte de elemento de informação para essas conclusões que estão ao dispor do presidente Trump? Claro que sim, com toda certeza. Essa informação, obrigado pela pergunta, maravilhosa a tua pergunta. Essa informação de caça às bruxas diz respeito exatamente ao sistema criado para perseguir e prender Bolsonaro. O Felipe Martins faz parte dele. Veja, é muito caro para os Estados Unidos a migração. É um tema muito caro para eles. Os republicanos se preocupam muito com a política migratória. E, para o Trump, os Estados Unidos, para perseguir e prender Bolsonaro, o Brasil, para o Trump, o Brasil, para perseguir e prender Bolsonaro, fraudou o sistema migratório americano. Isso não ia ficar barato. É burrice demais quem imaginou que isso ficaria barato, que isso ficaria de graça. Obviamente que não. E por que isso aconteceu? Vejam, o Felipe Martins, assim como o Mauro Cid, era próximo ao Bolsonaro. É próximo, mas não pode se comunicar. Qual que foi a leitura dessa perseguição? Qual que foi a criação disso? Mauro Cid e Felipe Martins eram as pessoas mais próximas ao Bolsonaro. Vamos pegar esses caras e vamos fazê-los delatar Bolsonaro. Eles prendem Felipe Martins e Mauro Cid praticamente juntos. E tudo que eles fazem contra o Mauro Cid, eles fazem contra o Felipe Martins. Todas as torturas. O Mauro Cid espana. O Mauro Cid espana, então ele é preso. Começam a tirar os direitos de visita ao Mauro Cid. Quando tiram o direito de visita total, ele espana e então se inclina a delatar falsamente Bolsonaro. O que eles fazem? Já tem o Mauro Cid, que é um militar próximo ao Bolsonaro. Eles pensam o seguinte: Felipe Martins é o único civil próximo ao Bolsonaro. O Bolsonaro era cercado de militares. Se o Mauro Cid, que é um militar, espanou e delatou, esse Felipe Martins vai delatar também. Prendem o Felipe Martins e começam a pressioná-lo na prisão, tirando direitos de visita. Eles tiram o direito de visita do Felipe Martins de receber e falar com a esposa, com familiares, com todo mundo. Então ele fica privado de visitas. Ele aguenta 2 meses isso. Quando ele resiste ainda mais, e eles veem que eles não vão conseguir nada dele, eles jogam ele numa solitária. Ele fica 10 dias em uma solitária escura, sem luz e sem janela. 10 dias. Ainda assim ele não delata. Por quê? Porque não tem o que delatar. Ele jamais iria criar informações falsas contra Bolsonaro como o Mauro Cid fez. Então veja, para mantê-lo preso por tanto tempo, 6 meses preso, a Polícia Federal vem com um documento falso e fala: Alexandre de Moraes, não solte Felipe Martins. Nós conseguimos prova de que ele entrou nos Estados Unidos. A defesa do Felipe Martins pega esse documento, leva para o governo americano fala: esse documento é falso. Alexandre de Moraes solta Felipe Martins. A PGR, para não dar um atestado de culpa, né, literalmente isso, vai lá e processa Felipe Martins então. Então veja, qual que é a leitura do Donald Trump? Para prender Bolsonaro, para perseguir Bolsonaro, vocês corromperam o sistema americano imigratório, criaram um documento aqui para prender Felipe Martins, para torturar uma pessoa, a delatar falsamente Bolsonaro. Isso é muito grave. Então, essa é a caça às bruxas também. O Jeffrey, olha, eu confesso que é muito espantoso. É muito espantoso saber que houve a produção de um documento falso para dar oportunidade para perseguir uma pessoa porque ela foi colocada ali na mira a ser perseguida. Para você que acabou de entrar, gente, olha a gravidade do que o Dr. Jeffrey Chikine está falando para nós. Peço para você dar o like e já compartilhar isso aqui, porque você pode ter certeza, doutor, que saindo do espectro da direita no Brasil, a maior parte dos brasileiros não vai saber desse caso. Não vai entender a gravidade do que se trata. É por isso que tem ainda artista que sai fazendo show, gritando sem anistia, e ainda tem uma multidão
imbecilizada que grita sem anistia de volta. Porque se as pessoas soubessem do que está acontecendo com um ser humano, no caso Felipe Martins, elas não bateriam palma, elas não fariam parte desse grupo. Mas pode voltar o doutor Jeffrey aqui? Deixa eu só entender, doutor. Sei que o senhor não vai poder falar quem, mas já se sabe quem pediu a confecção desse documento falso? Júlia, tem várias linhas de investigação. Várias linhas investigativas. Mas a mais sólida é essa que nós já divulgamos. Tratar-se de um brasileiro naturalizado americano que trabalha no sistema migratório, obviamente trabalhava, né, por óbvio, né, que tem ligação direta de proximidade com a autoridade brasileira envolvida na trama. Então, provavelmente seja isso, seria muita coincidência se não fosse. Mas como não tem uma comprovação oficial, são linhas investigativas, eu não posso bater o martelo e falar, encontramos, é esse cara, e nós temos o nome dele. Mas nós temos que esperar oficialmente isso, até porque se trata de uma investigação americana séria, não vão passar os pés pelas mãos, e lá eles não saem dando entrevista dizendo que estão investigando tal pessoa. Eles não fazem isso. Os Estados Unidos concluem a investigação e fala, foi essa pessoa. Nós só estamos esperando essa autorização para divulgar de fato quem o fez e com quem essa pessoa tem proximidade. Porque a grande questão é essa. É importante saber quem falsificou o documento, mas qual foi a autoridade brasileira que fez essa demanda? Porque o Brasil, neste caso, não vai ter ingerência, jurisdição sobre esse servidor americano que falsificou. Mas sobre a autoridade brasileira, com certeza. A gente está falando de improbidade administrativa, a gente está falando de demissão, no mínimo. Né? Ter determinado a falsificação de um documento. Então, a gente aguarda o resultado dessa investigação. O senhor falou que deve ser concluído quando mesmo? Está marcado para terminar dia 26 de julho. 26 de julho, nossa! É, mas pode ser prorrogado, né? É, mas pode haver prorrogação. E aí, doutor, só para encerrar, eu sei que você precisa sair agora às 13 horas. Em poucos minutos, daqui para frente, o que será feito do ponto de vista de defesa do Felipe Martins, considerando que a entrada, a suposta entrada dele não é levada mais em conta, considerando que já se sabe, já foi provado que ele não estava presente nessa reunião da discussão da apresentação da minuta de golpe. Então, daqui para frente, o que a gente pode esperar em termos de defesa do Felipe Martins? Segunda-feira, Júlia, começam as audiências do Núcleo 2. Então, segunda-feira, às 14 horas, nós temos audiência já do caso do Felipe Martins. Será uma semana longa, onde começa com a oitiva do Mauro Cid. Mauro Cid será nossa primeira testemunha. Teremos G. Dias, teremos Freire Gomes, teremos muitas testemunhas nessa semana que se inicia. Então agora, assim como houve com o Núcleo 1, que conclui com os interrogatórios, agora começa o Núcleo 2. Essa novidade, segunda-feira nós temos grandes e longos trabalhos de audiências, Júlia.